estamos entrevistando o educador Waldman Biocati. Waldman, o Dr. Cotrim, que foi prefeito de Araçatuba, foi padrinho do seu primeiro casamento. Foi mesmo ele quem te apresentou para o Chaim Zayer? Foi. O Dr. Cotrim foi padrinho do nosso casamento, por parte da Maria Cília. E coincidiu de eu estar vindo para Araçatuba, já tendo tido uma experiência em São Paulo como diretor. E ele me apresentou ao Chaim, e o Chaim imediatamente precisava de alguém que tivesse conhecimento de escola, de como... trabalhamos juntos. O que você fez no Objetivo, que era do Chaim, de 78 a 81? No primeiro ano, eu ajudei como se fosse um assistente de direção e também dando as aulas de educação física. Eram poucas, né? Porque eram 2 turmas, 3 turmas só. Então, começamos assim. E depois eu me tornei realmente o diretor daquela unidade, né? Até 81. O Chaim hoje é um nome nacional, né? Uma potência. Naquela época ele era acessível? Muito. É acessível até hoje. Até hoje? É verdade que ele te liga todo aniversário? Todos os anos o Chaim, no dia 9 de dezembro, ele me liga e diz assim... O que ele fala? Vamos lá. Ô Bill, tá ficando mais velho, hein, cara? E eu digo, Turco, você não esquece de mim. Que bom, né? Em 1980, o Zé Renato, professor de português do então Objetivo, era uma estrela na escola. E ele comprou o ângulo. Isso deu muito pano para manga, né? Como é que você foi parar no ângulo? Ele comprou o ângulo mesmo? O Zé comprou em 80, comprou do Marco Antônio de Rio Preto. Ele tentou, em 80, levar a mim e alguns professores do Objetivo para o ângulo. Não conseguiu. Sei. Mas, no final de 81, ele voltou a nos convidar, eu e mais alguns professores, e conseguiu levar alguns, o Caetano, o Laurindo, alguns outros professores, entendeu? E levou, realmente levou. E isso, claro, teve uma repercussão e teve problemas. Claro. Ele teve problemas na saída dele, foi tumultuada. Você teve na sua saída? E eu também tive. E os professores que saíram também, né? Porque, afinal de contas, você sai de uma escola para o concorrente direto, tumultua. Eu vou ter que te fazer agora 2 perguntas indelicadas, mas fique à vontade. Mas que é muito recorrente. As pessoas falam e vão dizer que eu estou te protegendo se eu não fizer. Então eu vou pedir licença. Assim, como é que você, as pessoas perguntam, que era um assalariado à época, conseguiu comprar o ângulo naquela época? Eu vou responder assim. Né? Eu não só comprei o ângulo, como você diz aqui, comprei também em Penápolis, tá certo? Agora, mas em Penápolis foi depois, né? Foi bem depois. Mas eu vou responder assim. Existem certas coisas no contencioso de uma empresa ou da sua própria vida que só dizem respeito a você, ao seu contador e à Receita Federal. Eu costumo dizer, eu sou assim também, eu costumo dizer que a gente só mostra saldo bancário para parceiro. Você é parceiro nesse negócio, mostra, senão não. Então, essa é a resposta. Também, mas eu vou insistir, porque também nessa época houve quem dissesse que você era a testa de ferro do Chaim para que não parecesse um monopólio. Algo a declarar sem nos matar? Bom, eu vou dizer o seguinte para você. Como você fez a pergunta, na época houve o que eu reputo uma fofoca. E uma fofoca velha, tá certo? E eu, que abobino fofoca, tenho a dizer o seguinte: vou tratar isso como uma fofoca. Então não tenho que Você abomina a fofoca mesmo? Mesmo. Fofoca eu abomino. Como é que você reergueu a escola? Naquela época o ângulo de Araçatuba não estava muito bem. Como é que você reergueu? Em 84, realmente, o ângulo de Araçatuba passou por uma turbulência muito grande, né? Perdeu muito aluno, de primeiro ano só tinha uma sala, você, inclusive, já trabalhava lá. E estava mal financeiramente, enfim. Mas a partir de 85, quando nós assumimos o ângulo, que o Zé Renato foi embora, nós assumimos o ângulo e, junto com aquele grupo de professores, a gente estabeleceu alguns critérios no sentido de melhorar a credibilidade da escola, fazendo um trabalho também junto à comunidade. Uma pessoa que me ajudou muito nisso foi o Tirintã, que hoje é meu sócio em Penápolis, porque de visita na casa dos pais, entendeu? Que pouca gente sabe, visitando os pais, trazendo o aluno, tá certo, para dentro da escola. E foram 2 ou 3 anos difíceis. E se juntar ao Colégio das Irmãs? Foi importante? É importante? Então, quando eu percebi que
várias escolas que não tinham ensino médio na cidade começaram a ter, eu precisava buscar alunos. O que eu fiz? Eu observei que a maior parte dos meus alunos vinham do Colégio das Freiras, Colégio Nossa Senhora Aparecida, e do Colégio Sagrado Coração de Birigui, que é da mesma irmandade, se é assim que se fala, né? Então o que eu fiz? Eu trouxe o Jacinto, o falecido Jacinto de São Paulo, que era o que coordenava as franquias do Anglo, vamos chamar assim, as parcerias do Anglo no interior, e conversamos com essas duas escolas e introduzimos o sistema Anglo nessas duas escolas. Tem dado certo. O que aconteceu? Essas duas escolas vão até o 9º ano, agora, nono ano, né, agora da nomenclatura, do ensino fundamental, e há um caminho natural para o Anglo, por conta de ser o mesmo sistema. Evidentemente que não são todos os alunos que vão para o Anglo, mas mais de 80% vão. Aqui você não tem sócio? Não, aqui não. Em Penápolis você tem. Eu tenho. Como é que é o curso de Penápolis? Quem são seus sócios? Então, em Penápolis, quando o Zé Fernando, que era o dono de Penápolis, me disse que ia fechar o Anglo se eu não comprasse, né? Eu me interessei, porque também foi assim, foi um negócio que foi feito quase que no fio do bigode, porque ele ia fechar a escola. Sei. E eu disse a ele que eu compraria desde que ele permanecesse como sócio. Ele falou, eu permaneço, mas eu não quero tomar conhecimento. Eu vou dar aula e você faz o que você bem entender. Foi assim que foi feito. Como eu não tinha condições de ficar lá o tempo todo, peguei o Tirintã, que era professor de educação física em Araçatuba, e ofereci a ele uma sociedade e um salário de diretor. Ele foi para lá e essa sociedade já dura 14 anos. Inclusive, a mulher do professor que já morreu, o Zé Fernando, continua o espólio, sócia. Na verdade, né, porque é o espólio do Zé Fernando, continua fazendo parte da sociedade, mas sem também, é bom dizer isso, porque a confiança que eles depositam em mim, quer dizer, sem nenhuma interferência na administração. Você fez educação física, sua atual mulher também fez educação física, seu sócio em Penápolis, Tirintã, fez educação física, são todos professores de educação física. Alguns reclamam que você dá pouca importância para a matéria. Explique-se. Primeiro eu gostaria de explicar a vocês, porque senão vai parecer uma coisa... Eu fiz também pedagogia depois, tá? Mas vamos voltar ao problema da educação física. Não é que eu não dê importância à educação física, não é isso. Acontece que no ensino médio você tem uma preocupação maior com conteúdos, tá certo? E o Anglo é o tipo de escola que exige do aluno não só o período da manhã, ele exige do aluno o período da tarde também. Você tem aulas de laboratório, você tem aula de redação, de literatura, de conhecimentos gerais, isso tudo, entendeu? Envolve, busca o envolvimento do aluno na sua totalidade. Além disso, o aluno ainda faz inglês com Arthur, né? Faz dança. Ora, o que nós oferecemos? Nós oferecemos durante a semana para os alunos que querem fazer educação física, nós temos um professor e uma professora contratados, que dão momentos de basquete num dia, vôlei no outro. Então o aluno escolhe a atividade que ele quer fazer e faz. O que melhorou e piorou no alunato, nos alunos, assim, desde que você começou a dar aula? No que é que o aluno está melhor e no que é que ele ganhou e o que é que ele perdeu? Arthur, costuma-se dizer muito que o aluno de hoje é um aluno diferente de outras épocas. Ele é, em alguns aspectos, certo? Em alguns aspectos. Você tem que considerar, houve uma evolução muito grande com a internet, o aluno tem acesso à informação, nem sempre verdadeira, mas tem, né? E isso tudo influencia, certo? E ainda mais nós no Anglo, que lidamos com uma clientela, vamos dizer assim, diferenciada, tá certo? Bem alimentada. Bem alimentada. Então isso tem outras nuances, entendeu? Agora, tudo depende muito de como você encara a escola. A escola, o Anglo pelo menos, e espero que as outras particulares também assim ajam, não é pagou, passou. Não é pagou e pode fazer o que quer. Você paga para ter um bom ambiente de estudo. Mas mesmo assim, aluno hoje é meio cliente, ele não é só aluno, né, Valdir? Arthur, ele pode ser meio cliente, mas no momento em que ele interferir com as normas gerais da escola, ele é convidado a se retirar. E isso acontece costumeiramente.
Você não acha também que o pai hoje tem menos ascendência sobre o filho que tinha no passado e isso gera problema em sala de aula? Porque muitas vezes o professor tem que dizer assim, quem manda aqui sou eu. Mas se ele disser assim, vou ligar para o seu pai, isso não significa muito. Alguns pais, e aí é uma crítica que eu vou fazer a alguns pais, não são todos evidentemente, mas alguns pais estão delegando para a escola a função de educar. Não é essa a função da escola. Ela pode ser um complemento, um auxiliar, mas ele passa na nossa escola, certo? Um período e passa outro tanto na sua casa. E já carrega, quando chega para nós no ensino médio, ele já carrega todo um histórico familiar. Então o pai não pode transferir para a escola essa responsabilidade. E é isso que às vezes ocasiona um choque entre aquilo que ele faz, o que quer em casa, e chega na escola e não pode fazer, porque nós não deixamos mesmo. Você não vê também, por exemplo, que obviamente que a internet nos oferece grandes vantagens. Por outro tempo, tira nossa atenção com os pop-ups o tempo inteiro. O aluno hoje não é mais dispersivo do que no passado? Os estímulos não são muito grandes? Eu acho que a escola, por conta do que você acaba de falar, a escola tem que se renovar também até no como chegar ao aluno, tá certo? Porque ele mudou muito, ele tem mais informações. Às vezes, como eu disse, não informações corretas. Mas não é só informação, é o ritmo. O ritmo também. O ritmo mudou. Também mudou muito. Você fica mais de 3 minutos fazendo a mesma atividade, ele já acha que você está lá um século. E você também na escola não pode ter mais aquela visão de que a escola é só um encontro social. Não existe isso. Ali é uma casa que o aluno tem que aprender, é uma casa de ensino. E não só para encontrar os amiguinhos, para encontrar a namorada, entendeu? E que muitos confundem, achando que a escola é isso, e não é. Falando em encontrar, você se dá bem com seus concorrentes? Muito, né? Inclusive porque você vê, eu sou presidente do sindicato, eu acho que... Não, você é presidente do sindicato na região, mas é vice-presidente... Vice-presidente no Estado. No Estado, no Ciesp. Aqui é o Sinep e lá eu sou... Então, veja bem, eu me dou bem. Nós temos reuniões periódicas em que nós tratamos dos nossos assuntos todos, questão de inadimplência, questão de mensalidades. São problemas comuns a todas as escolas, né? E isso aí, como presidente, eu tenho que me dar bem com todos. E não há em Araçatuba, Arthur, uma concorrência ainda desonesta, predatória. Há alguns casos isolados, mas não é uma concorrência tão predatória. Antes de se casar novamente, você teve um filho fora de casamento algum e o assumiu tranquilamente. Alguma vez você sentiu diferença entre os filhos, no sentido, 2 que vieram do primeiro casamento, 1 que não veio de nenhum casamento e 2 que fazem parte do casamento atual? Como é que eles se dão? Primeiro vamos esclarecer. O que veio de um casamento, de um não casamento, de uma relação, foi no momento em que eu não era casado. Sim. Né? Vamos esclarecer isso. E eles se dão muitíssimo bem. Os meus filhos são muito ligados, os irmãos são... Um está sempre preocupado com o outro, tá certo? Apesar agora de uma certa distância, porque eu tenho um que mora aqui, 2 que moram aqui, um que mora em Campinas, uma que mora em Campinas, o outro mora em São Paulo, mas eles estão sempre juntos, sempre se falando, há uma interação muito grande entre eles, felizmente. Questão de opinião, volta já.